Fala galera, uma boa noite para vocês. Começando mais um Papo com Gonai. Era Papo Fit, agora Papo com Gonai, mas não confundam. Estaremos aí quartas-feiras, 8 horas da noite. Eu também estou aqui com o meu parceiro de programa, Paulo Henrique. Céu Azul News é o programa dele também que ele tem, né, nas redes sociais. E daqui a pouco eu queria que vocês que estivessem aí, quem tá no Instagram ao vivo, tá? Me falar se o som tá bom. Os microfones aqui estão ligados. Eu quero ver se vocês vão achar o som tudo ok, tá? Lembrando, pessoal, então tá assim, já tive o ok aqui da Rayane, tá tudo ok. Pessoal, lembrando, estamos nas redes sociais ao vivo, tá? Instagram, Papo com Gonai, Facebook, Papo Fit, que também é o Papo com Gonai. Aí depois, essa matéria toda vai estar no YouTube, Papo com Gonai, matéria na íntegra, legendada, tudo certinho para vocês. Tá? Antes de iniciar e passar para o Paulão também apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, vamos lembrar também os nossos patrocinadores. Tem gente nova aí, né, Paulo? Então, patrocinadores, Academia Gonai Fitness, se você quer saúde, quer bem-estar, quer treinar, quer cuidar da longevidade, Academia Gonai Fitness. Também temos a da Mata Bebidas, um abraço lá para a Luciana, para o Farid Calil e para a Virgínia e todos os componentes lá da empresa. E também da Drogarias Cotegipe, um abraço para o Renan. E também das vitaminas Max Corp. Daqui a pouco a gente vai estar falando dessas vitaminas. São polivitaminas importantíssimas para a sua saúde. Vamos continuar, que tem muita coisa aí hoje. O nosso convidado hoje, meu pai é fã dele. O Renato Rios, meu pai, é fã dele. Eu virei fã desde pequenininho, porque eu conhecia ele. O meu primo, infelizmente falecido, José Paulo Patino, também conhecia muito ele. Então, ele é um cara especial para minha família. E quem vai apresentar ele hoje vai ser o meu companheiro aqui de programa. Vamos lá. Paulo Henrique, é com você, meu garoto. Olá, Gonai. Olá, amigos. Olá. Tá ok? Ok? Oi, som. Arnaldo, todo mundo da mesa, o nosso convidado. Ele que é uma pessoa ilustre em nossa cidade, já foi aí vereador, ex-deputado da Assembleia, deputado estadual, prefeito dessa nossa cidade maravilhosa, Benedito Rui Rubens Renaud Guedes, nosso maravilhoso Bené Guedes. Seja bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, Bené. Esse programa que sempre quis trazer o senhor aqui, porque o senhor tem um legado, uma história maravilhosa, e hoje a gente vai poder conversar, bater esse papo aqui, falando dessa história, desse legado que o senhor deixa e traz ainda pela Leopoldina, né? Temos novidades aí de ontem mesmo, né? Ontem eu pude mais uma vez constatar pessoalmente isso, e é uma alegria imensa estar com o senhor aqui hoje, juntamente com o meu amigo Gonai aqui nesse programa, né? Que já é líder de audiência, não só nas redes sociais, mas em Leopoldina. Nós temos hoje aqui pessoas de Vitória, pessoas de Cabo Frio e da nossa região que já falaram, vou estar ligado lá para ouvir o Bené, saudade do Bené. Inclusive, o Coló, lá de Eugenópolis, está reforçando o abraço que ele mandou para você, está nos ouvindo lá, é um grande amigo seu e tem muita saudade do senhor lá, entendeu? Então é isso aí. Vamos começar falando, né, da história, né? O Bené nasceu em Itajubá, né, Bené? Itajubá. Isso, no dia 17 de abril de 1942. Sul de Minas. Sul de Minas. Como é que foi essa trajetória, Bené? Chegada a Leopoldina? Em primeiro lugar, meu boa noite ao Gonai. Filho de um grande amigo meu, realmente, o Renato. E prazer muito grande. Eu vi pequeno, reencontrado aqui nesse programa. Um programa. Cresci um pouquinho, né? Revi você agora outro dia lá no Rio Grande do Sul, quando estava acompanhando lá o trabalho que foi desenvolvido aí pela Furtado Agência, muito legal. Felipe Furtado, né? No que tange a base que está sendo feita aqui em Leopoldina, encaminhada para a Europa, para os clubes do Brasil também. E é um prazer reencontrá-lo nesse programa. Agradeço muitíssimo esse convite, que me honra muito. Agradeço muitíssimo ao Paulo Céu Azul, que é uma pessoa com quem eu tenho uma grande amizade de há muito tempo. O Arnaldo foi meu companheiro de governo na área de imprensa, pessoa que eu prezo muito, sempre também dentro do esporte estivemos juntos, muitas jornadas,
e estou aqui acompanhado do meu secretário, assessor, o Rubinho, que faz tudo para mim, já que a idade chegou e eu não tenho mesmo assim, desempenho para poder andar, para resolver os problemas numa velocidade que precisa, e ele já está com um pique total. Então eu tenho esse prazer de tê-lo ao meu lado. Mas eu quero dizer ao Paulo, respondendo a pergunta, né, que eu vim do sul de Minas para Leopoldina. O primeiro bispo de Leopoldina era Dom Delfim Ribeiro Guedes. Sim. E foi através dele que eu, meu pai e minha mãe chegamos até aqui. Eu nasci em Itajubá, morei em Delfim Moreira, uma cidade bem próxima a Itajubá, e estudei lá os 2 primeiros anos do curso primário, e minha mãe era professora na mesma escola onde eu estudei, e o meu pai era caminhoneiro na época, e tinha feito um concurso para a área fazendária do Estado. Consequentemente, com o prestígio do meu tio, que era visto aqui, ele conseguiu, através da ajuda até de um político que é tio do Pedro Augusto, que é o prefeito de Leopoldina, Silvestre Ferraz, que era a maior liderança política do sul de Minas, que era muito ligado a Aureliano Chaves, muito ligado a Juscelino Kubitschek, e eles, através do governo de Minas, conseguiram trazer para Leopoldina meu pai, que veio aqui trabalhar com o seu Barreto, que foi coletor aqui estadual, e minha mãe foi trabalhar lá no Botelho Reis, primeira escola que ela trabalhou, e onde eu estudei os primeiros 3 meses aqui. Então, é uma cidade que me acolheu com muito carinho. Cheguei aqui, fui morar no Hotel Gomes, aqui no centro, onde nós estamos aqui, nesse prédio aqui atrás era o Hotel Gomes. A estação ferroviária de Leopoldina era aqui ao lado. Sim, a gente vê algumas fotos. Uma estação maravilhosa, inclusive semelhante à de São João Nepomuceno, onde eu estive outro dia, que foi transformada no museu. Exato. Mas aqui, com a retirada da malha ferroviária, do trem, da famosa Maria Fumaça, ali conseguiram depois tirar também o prédio, aí houve o calçamento, veio aquela praça, a praça que é muito bonita, a praça que leva o nome do Papa João Paulo, né? Inclusive, né, aqui era o retorno, não tinha como sair, né? O Não, trem vinha aqui, aqui tinha um peão aqui, mas o trem tinha, ali onde está o calçadão, ali onde está o bar do Fabinho ali até lá na frente tinha uma entrada para a máquina manobrar. Isso daqui, entendeu? voltando. E aqui no campinho dali que a gente fala, é onde eu joguei com o Zequinha, com o garotada Tavinho, que hoje mora lá em Búzios, eu até te falei, um grande empresário lá. Vários garotos bons de bola que surgiram aqui, o Perácio, o Bulê, Cangerê, Macuco, Tostão, tudo uma molecada que fez história ali, num campinho extremamente modesto, era um triângulo, e a gente jogava naquele triângulo. E eu costumo dizer que esses campinhos fazem muita falta. Porque quando você aprende a jogar futebol num campo de terra batida, você tem dificuldade no início para dominar uma bola, para passar uma bola, mas quando você consegue fazer isso, você vira craque. Você joga em qualquer lugar. É isso, a minha geração mesmo pegou muito esse campo, e hoje em dia não tem mais. Não tem, acabou. Isso aí fez com que houvesse um declínio, porque Leopoldina era a meca do futebol. Sim. Ali do lado ali tinha o estádio da linha férrea, ali onde está ali a pastelaria do Bate-Papo, onde está ali a padaria Reis, até chegar lá do outro lado, no posto de saúde de Leopoldina, ali era o campo do Ribeiro Junqueira, o estádio. Onde em 54, centenário da cidade de Leopoldina, eu entrei no campo de Ribeiro, entrei empurrado no bordão, dá o fluxo de pessoas que foi tão forte, né, invadiram o estádio. E o centenário de Leopoldina. E o Garrincha jogou aqui, aquele jogo, o 4º jogo da vida dele. Olha. Em Leopoldina. Meteram 7-0 no Ribeiro Junqueira. Por isso. 7-0. E o Ribeiro Junqueira era um timaço, mas teve um azar. E na semana do jogo, perdeu o goleiro, perdeu o back central, e aquilo ali causou um estrago muito grande. E antes do jogo, houve um episódio, já que a gente fala de tudo aqui, pode falar, passando por várias áreas, o futebol está dentro disso. O Barão, nosso lateral esquerdo, ele foi intimidado antes do jogo, dentro do vestiário. Foram 3 diretores do Botafogo falar com o presidente do Ribeiro Junqueira que se o Barão, lateral esquerdo nosso, fizesse alguma coisa de mal ao Garrincha, ele tirava o time de campo, tirava o Garrincha, fazia qualquer coisa. Já não podia nem marcar direito. O Barão olhando assim, aquela conversa toda.
Aí acabaram com o rapaz. Quer dizer, o Garrincha era bom demais. Lá na Suécia ele fez o que quis, não ia fazer aqui. Então ele passava de passagem, batia para trás, tinha o Carlyle, tinha o Dino, tinha o Vinícius, tudo. Jogadores. Muito habilidoso. O primeiro quadro do Botafogo jogou aqui completinho. Inclusive, né, as perguntas do Gonai serão todas, para o muito esporte. Muito esporte. Já com ele É o agora. esporte que eu falo. Leopoldina teve aqui em Rio de Junqueira, nos anos 50, tinha uma máquina de jogar futebol. Em 56, jogou no Barro Preto contra o Cruzeiro. Uhum. Né? Ele enfrentava essas equipes todas mineiras? Jogou com a América, jogou contra o Cruzeiro lá, mas lá no Barro Preto, ganhou de 3-2 do Cruzeiro, deixou lá 3 jogadores, Genivaldo, goleiro, Disseu Pantera, centroavante, e o Elmo, pé canhão, aqui de Tebas. Revelava muito, né? De graça, porque naquela época tinha um vínculo com o Ribeirão Junqueira, assim, porque o próprio, os dirigentes do Ribeirão Junqueira assinavam carteira, tudo, mas o jogador saía barato, não era tão badalado. Se o Elmo jogasse hoje, por exemplo, valeria milhões. O Dirceu a mesma coisa. Então o Ribeirão Junqueira marcou a época, o futebol aqui era muito adiantado. O time foi tetracampeão da Zona da Mata, ganhando lá dentro de Recreio a decisão. Em 57 foi convidado, jogou no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 58. Jogou no Maracanã, derrotou o time da Taire Soares lá, 2-1, 2 gols do Raul, entendeu? E o time encantou a torcida, porque o Maracanã estava naquela época da Brasil e Paraguai, Brasil e Peru, quando o Didi fez o gol da Folha Seca, classificou o Brasil. Naquele jogo o público era quase 170 mil pessoas. Nossa, bacana, né? Então, era onde? Maracanã. Teve essa capacidade. Hoje não tem mais, reduziu, porque com as Olimpíadas, o problema de reforma, que eu acho que até pra segurança, não foi né, bom. Bom por uma parte, porque a tecnologia chegou, né? Ela deu melhores condições, mas a geral do Maracanã, onde ficavam os geraldinos, ela não tem mais. Meu pai falava assim. Aí as pessoas que hoje de menor salário não têm a mesma condição de estar lá todo domingo. Com certeza. Entendeu? Então o Maracanã ficou reduzido a 70 mil pessoas. Caiu muito, né? Nossa, 100 mil pessoas praticamente. Bené, quando começou a sua paixão por futebol? Foi desde pequeno? Foi aumentando. E depois eu também quero que o senhor fale sobre a sua história com o Esporte Clube Ribeirão Junqueira. O fato de... Eu cheguei aqui e não conhecia nenhuma bola de futebol. Lá no Sul não tinha jogado ainda. Fui aprender a jogar aqui no Campinho. Você veio pequenininho pra cá? Campinho da linha. Quando não tinha uma bola boa, minha mãe costurar uma bola de meia pra gente. Meus colegas tinham também. E o negócio era jogar futebol, jogar bola de gude. E pipa, soltar pipa. Então eu não tinha mais internet, não tinha internet naquela época, não tinha televisão, né? Eu fui ver televisão, um jogo aqui no Morro do Cruzeiro, quando o Zé Bruno instalou lá na década de 60, se não me falha a memória, instalou lá um sinal, pegou lá um sinal, né? E nós fomos para lá ver o jogo Vasco e Flamengo. Naquela época o Flamengo tinha um timaço, o Vasco também, aí eu fui para lá ver. Mas eu peguei a vontade de jogar futebol ali, de tanto que eu insisti em aprender e jogar com a meninada, que tinha meninos muito bons. Daí depois eu fui para o ginásio estudar, consegui pegar time no infantil, no infanto juvenil do ginásio, que era muito bom, onde eu joguei lá com o Caicai, que depois foi um grande jogador, com o Guga, com o Selmo, vários meninos na época eram muito bons de bola, né? E depois peguei Rosário Central, o seu Ivo me levou para o Rosário Central com 17 anos. Eu era o jogador mais novo do Rosário, que era um time muito forte. E eu era a reserva do Tebano e do Raulzinho e do Popó, dos 3. Aí eu entrava quase todo jogo, 10, 15 minutos eu entrava. Aí quando terminou, o Tatão, Sebastião Paris Davi, que me levou para o Ribeirão Junqueira. Aí, disputando o campeonato da cidade, que era muito forte. A liga na época tinha a presidência do Chamego. Tinham vários times muito fortes em Leopoldina e nós fomos bicampeões da cidade. Uma conquista que realmente me honrou muito, eu fiquei feliz da vida. Depois eu consegui ainda ser campeão pelo Rosário Central em 62, 63, 64, 65 pelo Rosário Central, aí parei, porque estourei o joelho. Mas eu fui 7 títulos consecutivos. Acho que o único cara na cidade que disputou
esses campeonatos que eu fui campeão em todos. Mas eu tenho isso documentado, tenho foto de tudo, eu guardo isso com muito carinho. Falei com o Paulo nessa viagem que nós fizemos, e eu gostaria muito de ter feito já um livro, não fiz. Gostaria de ter feito uma revista, não fiz. Mas eu estou propenso, com praticamente 50 anos, mais de 50 anos de vida pública, com o material que eu tenho, fazer um trabalho através da internet. Com vocês todos aqui, o próprio Haroldo pode me dar uma colaboração, que ele conhece muito na minha vida, e outros amigos, o Marinato, que é aqui da rádio, o Jorge Antônio, todo esse pessoal, eles têm uma ligação, o Jair Fernandes, sabe da minha ligação com o esporte e sabe daquilo que eu fiz também na política, porque duas vertentes importantíssimas que eu atuei, fora o Fundo Rural, que o Fundo Rural eu fiquei 10 anos aqui, em 10 municípios da região, com sede em Leopoldina, dominei. Fui o cara que atendia a função previdenciária que o governo federal lançou naquela época, e o Fundo Rural, então, O que era isso, Bené? O Rural era um órgão do governo federal, é a parte previdenciária. Como tem o INSS, foi criado o Fundo Rural para gerar benefícios para os pequenos produtores rurais e para os trabalhadores rurais. Então, eu assumi o comando aqui em Leopoldina, que ficou como sede, essa região de 10 municípios. E fiz um grande trabalho e só saí porque pedi para sair. Porque eu queria ser candidato a vereador, aí eu tive que deixar. E eu, assim, sempre quando a gente chama um convidado para cá, eu vou nas redes sociais dele, fico olhando e tal. Nossa, eu vi tanta coisa bacana na sua rede social, fotos antigas, fotos de jogo, fotos de jogadores que a gente vai falar daqui a pouquinho, jogadores famosos, tá? Você quer fazer um? Não, posso continuar. Bené, eu vi também nas suas redes sociais, agora saindo um pouquinho, uma frase muito bacana, que é uma frase que, além de ser um exemplo para todo mundo, para mim também, eu vi e pode ser um exemplo para todos os nossos espectadores e ouvintes que estão nos ouvindo. Você disse lá nas suas redes sociais, numa foto, que você está com a sua família, você colocou lá, minha família, sempre presente, essa era a minha maior força e motivação. Fala aí pra gente, o que você quis dizer com essa frase? Realmente, a questão de família, é aquilo que eu falei. Nós, quando chegamos em Leopoldina, eu, meu pai e minha mãe, viemos uma situação adversa, com poucos recursos, e alguns até se enganam quando falam que eu nasci em berço de ouro, mas não sabem o que eu passei lá atrás. Ninguém sabe que a gente rala, né? Mas aí, chegando aqui, nós fomos morar no Hotel Gomes, onde a gente pretendia ficar uns 15 dias, até a gente... meu pai vendeu os nossos móveis lá, porque era muito longe, muita dificuldade na época. Eu cheguei em Leopoldina, não tinha asfalto ainda. Né? O Bem sabe disso. Eu vim num Pássaro Marrom, peguei lá no Rio, e cheguei todo empoeirado aqui, em frente ali ao Hotel Palace. Ali era o Rio Minas, o bar, né? Então, perto do Palace. Mas então a gente chegamos aqui, mas o Totti Maranha, proprietário do Hotel Gomes, e a dona Nete, esposa dele, eles ficaram tão ligados a mim, a minha mãe, meu pai, que eles não deixaram a gente sair do hotel. Acolheram mesmo. Eu fui, inclusive, o padrinho de batismo da primeira filha do Totti, da Nete, que é a Deise, que faleceu no ano passado, morava lá em Caraguatatuba. Então, nós moramos no hotel, convivi com muita gente. Vocês chegaram para ficar 15 dias, né? E continuar. Os viajantes do hotel, todos, eles me provocavam, até porque um dia eles me viram chorando porque o Fluminense tinha perdido do Flamengo, e eles começaram a chamar de membro. Eu ia provocar mesmo. Para provocar, né? Sempre. Flamenguista gosta de provocar, hein? Olha lá um lá, ó. Eu vim hoje também para provocar aqui, ó. Então, o hotel, eu tive um aprendizado de vida muito grande, né? E, posteriormente, eu fiz o ginasial todo lá no Botelho Reis, no antigo Colégio Leopoldinense, e foi muito importante para mim, tive grandes professores. Antes também passei de sair do Botelho Reis, estudei lá só 3 meses. Eu tive um probleminha lá que eu prefiro esquecer, mas saí e fui para o São José ali na Cotegipe. Então... isso eram as escolas da época, né? Terminei o primário, fui fazer o ginásio, depois fiz o científico.
procurei fazer o tiro de guerra e fiz, porque eu queria ficar mais um ano aqui em Leopoldina e ir embora para o Rio. Aí falei com minha mãe, tomei segunda época em matemática, e tinha tomado mesmo. Para ficar marcadinho. Aí, mas você vai fazer então a segunda época e vai para o Rio. Falei, olha, o professor Machado já falou, né, e é verdade isso que eu vou falar, o professor Machado era nosso professor de matemática, todo mundo tinha muito respeito e também medo, porque ele era muito bravo. Mas aí ele falou, olha, quem não estudou durante o ano não vai estudar no mês, eu não vou passar ninguém na segunda época. Aí me deu o checkmate que eu queria, né? Falei, não vou fazer porque o professor disse que ninguém passa. Aí fiquei mais um ano em Leopoldina. Aí fez tiro de guerra. Embora pro Rio. Isso aí. Quer falar um pouquinho? Não, pode ir, vou fazer depois. Então, aí, nessa foto, Benê, eu gostei muito porque, realmente, quando a gente precisa, a família tem que estar junto. A família é fundamental. O apoio que eu tive dos vizinhos ali também. Eu falei com o Paulo, que tem uma amizade muito grande em Búzios, o Tavinho, foi meu filho do agente da estação aqui, um abraço para ele. Grande amigo de infância meu. Então, a minha família foi muito ajudada aqui em Leopoldina. Eu vou dizer que assim, a família Fajardo, a família Maranha e a família do seu Barreto, a família Freire, foram 3 famílias, para citar, dentre muitas outras, nós tínhamos muitos amigos, mas fundamentais no apoio que a gente precisava quando chegou aqui, numa situação que precisava de solidariedade, precisava de compreensão, precisava de amizade, isso tudo aconteceu. E minha mãe aqui cresceu muito na área educacional, razão pela qual o Bernardo, hoje meu filho, eu fico muito feliz dele investir na educação. Eu acho que ele tem muito dela. Eu estou sempre vendo ele fazer. A Nilma também, minha esposa, foi professora então, da educação. O Bernardo, então, traz daquilo que eu gostaria que ele fizesse, que é dar apoio como parlamentar, que é a parte educacional. E eu, como prefeito e como deputado, eu acho que na questão de deputado, eu fiz algumas coisas muito importantes que tiraram Leopoldina da rabeira, e foi para a vanguarda. E ficou mais conhecida, né? E principalmente na questão da educação. E quando cheguei em Belo Horizonte, na Assembleia, eu fui chamado no Palácio das Mangabeiras pelo governador Nilton Cardoso, e o líder do governo, Carlos Pereira, quando eu estava nos Estados Unidos, numa reunião ordinária, em pleno plenário, já iniciando os trabalhos, eu que entrei lá em 89, depois vou relatar como que eu entrei, por que eu entrei. Em 89, então eu subia até as Mangabeiras com o Carlos Pereira, que era lá de Montes Claros, e fui conversar com o governador. Eu estava entrando em maio de 89, tinha, portanto, 89 restante, mais 90 para poder disputar uma reeleição. Eu tinha que dar tudo de mim e mais alguma coisa. Entendeu? Então, o governador falou, Bené, eu sei que você não me apoiou, eu realmente não pude apoiar o senhor por questão de compromisso. Né? Inclusive, não pude honrar esse compromisso. Não pude também aceitar a proposição do deputado Sérgio Naia, na época, tinha sido 7 anos meu colega de ginásio, e ele entendeu a minha posição porque aqui em Leopoldina um grupo escolheu o meu nome e eu assinei uma ata de compromisso para dobrar com o Lael Varela. Isso aí foi feito. Né? As parcerias, né, Bené? Aconteceu, eu tive que cumprir. Mas foi assim que o primeiro compromisso, então, ele falou, disse para mim, você vai me ajudar no governo? Eu falei, olha, governador, eu vim aqui para trabalhar e vim para ficar. Eu não vim aqui para disputar só uma eleição. Eu preciso que o senhor me dê a mão, me ajude para mim renovar esse mandato, para mim justificar os votos que eu recebi. Aí ele falou, não, vê o que você quer. Eu falei, eu quero a regional de ensino para Leopoldina. Legal. E assim, ele falou, tá feito. O que eu fiz? Saí de lá do encontro que nós tivemos, fui para a Assembleia, pedi a minha assessoria, elaboramos juntos um projeto para que criássemos a regional aqui em Leopoldina. E assim foi feito. Conversei com todos os líderes partidários de outros partidos,
conversei com os próprios deputados que eu trabalhava aqui e disputava voto com eles, como o caso aqui do Paulo Carvalho em Uriaé, como o caso do Tarcísio Henriques em Cataguases, do Elmo Braz lá em Descoberto, do Sebastião Elvésio em Juiz de Fora, e muitos outros. E consegui esse apoiamento, aprovamos em plenário e o projeto foi a sanção por parte do governador e foi aprovado. Inauguramos a regional nesse prédio aqui onde está a Rádio Jornal. Aqui em cima. De educação. Educação aqui em Leopoldina. Quinto andar. E fiz mais. O deputado Sérgio Naia, na época, falou comigo, eu quero indicar a diretora dessa regional. Eu disse para ele perfeitamente, você é meu companheiro de trabalho, pode indicar. Ele indicou a professora Carlota de Souza Berno, mora hoje em Laranjal, entendeu? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deu o pontapé inicial aqui na regional de educação, fez um grande trabalho. Depois nós conseguimos mudar para o prédio lá agora que é alugado pelo Estado, com a figura lá do nosso amigo Tatá, lá de Tebas, agora aqui em Leopoldina. Então, foi o primeiro ponto marcante que eu tive na Assembleia no que diz respeito ao impacto, porque um projeto de dimensão, porque hoje você vê, pela educação, são 15 cidades que giram em torno de Leopoldina, trazendo movimento para o comércio. Na época deve ter sido um impacto muito grande, muito bom, positivamente. Muito bom. E tiramos os professores. Em Muriaé, era uma regional de 30 e poucas cidades. Tinha um deputado lá, Hilton Neves, ele lutou para que não acontecesse isso, mas lutou com dignidade, ele estava politicamente defendendo o município dele, mas o governador falou com ele, olha, eu não posso deixar de atender um pedido dessa ordem. E lá, o pessoal, apesar de ser bem atendido, tem dificuldade de ser bem atendido, porque o número é muito elevado de servidores, de professores. Muita gente. Então, chegaram à conclusão que não era simplesmente um pedido político, era um pedido que daria condições de melhoria. De importância, né? Então, foi isso que aconteceu com relação à regional de ensino de Leopoldina. Para mim foi um marco. Outra regional que foi um grande marco, e está aqui do lado nosso também, aí já foi no período seguinte que eu renovei o mandato, ganhei a eleição aqui em Leopoldina, disputando contra 9 da cidade, 9 pessoas que foram candidatas aqui no plano estadual. Aí o Hélio Garcia me ajudou, com ele e o Arlindo Porto, o vice-governador. Nós então, naquela época eu consegui viabilizar, da mesma forma que eu agi com o problema da educação, eu agi com a questão da saúde, onde até o doutor Sérgio Maranhão, só dois médicos me ajudaram na questão da saúde, Leopoldina. Doutor Sérgio Maranhão e doutor Ian, que recentemente faleceu. Esses dois foram os pilares. E na elaboração do projeto, o Fernandinho Barcelos também me ajudou muito, que um cara intelectualmente muito fez um projeto muito forte, ele e o Sérgio, porque a parte mais importante eu vou conhecer a justificativa que você tem que fazer nesse projeto para mostrar a necessidade de trazer. Eles foram muito competentes nesse plano, Arnaldo, porque levantaram todos os dados possíveis para dar uma sustentação para a aprovação pelos líderes. Se você não tiver, como o Lula está fazendo agora, se não tiver fazendo o pessoal estiver fazendo um meio de campo para ele fica perdido. Ele tem que fazer um meio de campo para dar sustentação ao governo. E assim foi feito. Com certeza. E agora ela está funcionando também, um adendo, porque depois você pode perder, já completo. A regional de Leopoldina de saúde, eu consegui o prédio da antiga Minas Caixa, que está aqui do lado, graciosamente, e o Hélio Garcia também. O Hélio Garcia... O Garcia foi o governador? Foi o governador. E agora, a inauguração aqui da sede da regional, inclusive, o prefeito era Zé Roberto, participou comigo lá, entendeu? Na inauguração da educação,
o prefeito da época era o Márcio Freire, participou comigo também. Em todas as coisas que eu fiz, eu sempre reconheci os valores e respeitei os valores, tanto do executivo e do legislativo, que ninguém faz nada sem isso. Isso. Justamente, eu não estou lembrando que a UENG, né, Bené? Foi você que trouxe para a Leopoldina também. Universidade Que é de Minas Gerais. Universidade. É a sexta cidade, meu amigo. UENG. A UENG foi instalada aqui, nós fizemos esse pedido Que era lá em Belo Horizonte. Entramos também com um projeto e o governador Anastasia, Antônio Anastasia, grande amigo nosso, foi decisivo, porque ele e o professor Aloysio Pimenta, que era o provedor da UENG em Minas, um grande político, o Antônio Carlos, filho do seu Juquita, inclusive estava comigo na sala do Palácio de Despacho, quando houve a minha conversa lá com o professor Aloysio Pimenta, e ele deliberou. Ele falou: a terra de Clóvis Salgado, ninguém pode negar um pedido. Clóvis Salgado foi uma pessoa que poucos falam, por isso que eu digo, Leopoldina não nasceu pronta. Leopoldina é uma cidade que ela vem ao longo dos anos, desde da sua criação, ganhando terreno, passando por muitas adversidades, mas superando essas adversidades. E hoje, por exemplo, eu até parabenizo o prefeito Pedro Augusto, né, o vice Totônio, pelo trabalho que eles estão desenvolvendo na cidade. Acho que está sendo um trabalho muito bem feito, mas eu digo sempre, olhem de vez em quando no retrovisor e vê também o que foi feito lá atrás, porque você nunca pode deixar de esquecer que essa cidade foi construída a várias mãos. E que às vezes com muito sacrifício perderam muita coisa para ganhar na frente. Para chegar ao que está hoje, né? Passou. Inclusive, foi um mandato, né? E foi um projeto que o senhor trouxe para a Leopoldina, que é o Luz para Todos, né? Que é um projeto rural bacana, que na época a gente pôde acompanhar, a imprensa toda aqui, tá aqui o Arnaldo, todo mundo acompanhou. E a gente defende muito o produtor rural, até hoje. A gente valoriza muito essa classe. Não só da Leopoldina, mas da região. É a classe mais sofrida, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente desse projeto, como é que foi? Não, eu tenho muita sensibilidade para falar disso, e gosto de falar disso, não até por querer me mostrar, não quero ser maior nem melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas o projeto Luz de Minas 2, eu tive uma oportunidade única na minha vida, um dos poucos leopoldinenses que já chegaram a uma secretaria de Estado, e aqueles que chegaram ajudaram muito o Leopoldina, entendeu? Eu me coloco entre eles. Agora, aconteceu que eu estava no meu terceiro mandato, foi em 94, e eu fui chamado pelo governador, através do irmão do governador Azeredo, para uma conversa lá no Palácio dos Despachos. Para surpresa minha, eu que não sou doutor, eu não sou engenheiro, né? Não sou professor, a minha qualificação como profissional, eu sou corretor de imóveis, credenciado, e um dos mais antigos, talvez o mais antigo de Leopoldina na prática. Mas aí eu recebi o convite. Azeredo era o que na época? Azeredo era o governador. O irmão dele, acho que não esqueço o nome agora do primeiro nome, Azeredo também, o irmão dele que me chamou. E eles tinham feito uma pesquisa dentro de um perfil lá de novos deputados, e acharam que eu poderia ser uma boa solução para a Secretaria de Minas e Energia. Confesso que eu fiquei temeroso, consultei alguns amigos e ia até desistir. Mas eu fui encorajado dentro da própria Assembleia a aceitar o convite. Eu falei, mas eu não tenho formação. Mas se você é um político, lá está precisando de um político. Né? Está precisando de um político com sensibilidade. Lá tem 3 superintendentes. Os 3 superintendentes fazem o trabalho que você precisa, que é o trabalho técnico. Então eu cheguei já determinado. O Carlos Cota era o presidente da Comig, ex-deputado federal, ligou para mim,
não me conhecia e me incentivou. Ele tinha estudado aqui em Uruguai e ouvia falar de mim. Aí ele falou, não, aceita que aqui a Comig vai te ajudar. Né? Então, eles te apoiaram, né? Hoje, Codemig, até mudaram a nomenclatura, é a secretaria que cuida da área de Araxá, que é muito voltada para a área mineral. E então, eu comecei a raciocinar, aceitei o convite. Quando eu vou para tomar posse, um mês depois, eu tive um desastre aqui perto de Barbacena. Magela, meu motorista, grande amigo meu, teve um cochilo, nós caímos numa vala de concreto na beirada da estrada e eu arrebentei o olho, né? E saí dali direto para o hospital de Carandaí, lá não tinha recurso, aí me transferiram depois para Belo Horizonte. E eu não tomei posse no dia que os outros tomaram, tomei mais na frente. Mas eu tive essa oportunidade, uma oportunidade única. E eu, lá na Secretaria de Minas e Energia, eu falei com eles, olha, a única coisa que eu preciso aqui é de conseguir um projeto que faça com que a companhia Força Luz Cataguases e Leopoldina, hoje Energisa, tenha a capacidade de executar um projeto de eletrificação rural. E eu tive, então, na ajuda dos superintendentes da Secretaria, principalmente do doutor Getúlio Ribeiro, tudo que eles puderam passar para mim, eles foram um professor, como o Arnaldo ensina os alunos deles, eles me ensinavam. Pega essa secretaria que mexe com isso, aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, trabalhamos, e eu fui para a parte política. Tem jeito, a CEMIG é a única detentora, ela faz tudo no Estado, é um monstro. E eu como secretário, eu tive a prerrogativa de ser presidente do Conselho Administrativo da CEMIG, como fui do presidente do Conselho Administrativo da Comig. Então, uma vez por mês só, eu reunia com o pessoal. Lembro até que a filha do Juscelino Kubitschek, a Márcia Kubitschek, era do Conselho da CEMIG, uma pessoa famosa lá, cujo pai, para mim, foi o maior político de todos os tempos do Brasil, Juscelino Kubitschek. Com toda certeza. Né? Então, eu agarrei aquela oportunidade, Paulo. E também com grande responsabilidade, né? Agarrei aquela oportunidade e fui para cima dos líderes dos partidos da Assembleia, todos, inclusive o PT. Não teve um que me negasse apoio. Assinaram, passamos. Resultado, assinamos o convênio do Luz de Minas 2 aqui no Clube do Moinho. Historicamente, convidei Tarcísio Henriques, convidei Paulo Carvalho, convidei todos esses deputados que eu falei, Sebastião Vélez, Amilcar Padovani, Elmo Braz. Então, nós fizemos aqui uma grande solenidade. Eu fiquei muito feliz e aquilo ali deu um impacto no meu nome. Tanto que eu fui chamado 2 vezes para participar de congressos de mineração nos Estados Unidos. Olha que legal. Recebi lá na Flórida um diploma que eu guardo com muito carinho de amigo do Estado, né? Sem ser um doutor. E como sem ser um doutor. Como o senhor foi evoluindo, né? E cada vez tendo mais aceitação, né, de todos lá. Né? Esse projeto, o Luz de Minas 2, fez com que, em 98, foi a melhor eleição minha. Eu tive 43 mil votos. Tive votação, o Zé Américo falava, votação de deputado federal. Ele falava isso. Então foi um negócio impressionante, coisas que aconteceram comigo, mas eu tive sorte, tive amigos, tive incentivo, apoio, né? E minha família, né? Porque minha família me via. Nesse período de assembleia, não foi normal a minha vida não, eu tive 4 acidentes. Não morri porque Deus não quis. Mas em 2 oportunidades eu estive na UTI, fora do AVC que eu tive, quando por aborrecimento, eu tive um AVC aqui em Leopoldina, e fui, graças à doutora Natália, filha do Márcio Freire, me encaminhou, por mim que me levou, Nilma, os 3 me pegaram e me levaram, de imediato. Mas tem muito tempo lá, isso, né? Isso foi em 2011. Eu tive esse AVC. Uns 12, 13 anos. Aí eles me levaram, eu
saí da situação, né? Graças a Deus. Mas tudo valeu a pena. O esforço, né? A compreensão da minha família. O Bernardo e a Márcia, que foram alunos do Arnaldo, por exemplo, está aqui, sabe disso. Eu não tinha tempo para eles. Correria, O final de semana era na guerra. Mas eu me propus a isso, me doei a isso, para não passar um vexame. Você chega na Assembleia, você tem um mandato, pô. Você não trabalhou, você não agradou, pô, você tem que sair, ué. Então eu fiz isso. E só perdi. Quando eu perdi a última eleição de 2002, saí com 30 mil votos. E perdi aqui por causa de Leopoldino. Eu abdiquei de 5 dobradinhas com o Danilo de Castro, para honrar um compromisso aqui, né? E escorreguei na casca de banana. Perdi a eleição. Mas aprendi, porque a vida não te. Você não pode se preparar só para ganhar. Quando você perde, você também tira proveito e tira vários ensinamentos. E você vê quem é quem. Bené, muito interessante isso, porque a gente está percebendo que você fazia muitas boas alianças naquela época, né? Você fez alianças como vereador, como deputado. E como você eu sempre fui o articulador na política, mais articulador. Aprendi a fazer isso com o senhor Livio, que era o mestre em fazer política. O professor Alziro, que me faz muita falta. Mesmo com o doutor Ormeu, que eu cuidava quando no Fundo Rural, aprendi muito da convivência com o doutor Ormeu, a ver a humildade dele. Ele estudou nos Estados Unidos, que o projeto do ginásio é dele, a catedral é dele, ele é um monstro. De inteligente. Mas como você vê hoje a política atual? A gente rodou ontem, a gente foi a Cataguases, né? Mandou um abraço aí ao prefeito de Cataguases, né? A Rosângela, e também o pessoal lá também de Miraí. Como você vê hoje essa política nova da nossa região? Olha, a política ela existe, né? Existe muito o contraditório das ligações. Tem bons valores, a verdade é essa. A política ainda ela faz bons valores. E tem alguns que realmente, às vezes, eles partem por um caminho que não é aquilo que o povo quer, mas eles aí já pagam o pato nas eleições. Mas acho que tem bons valores, novos valores surgindo, existe uma renovação aqui. Leopoldina mesmo já houve alguma renovação. Mas eu acho que os novos que estão aí estão trabalham bem. Agora, a falta de problema, o problema que afetou muito Leopoldina, com a saída dos antigos, eles tinham uma forma de fazer política que dava. Eu me sentia muito seguro quando eu me reunia com o professor Alziro. Ele me dava segurança. Por quê? Não era ele só, não. Tinha um grupo grande que ouvia a pessoa dele. O seu Barreto a mesma coisa, o seu Lilio a mesma coisa. O Márcio Freire, que já veio, é mais recente, mas assim tá mesmo assim. Também tive o prazer de trabalhar com ele. Controlava um grupo, né? Então, assim, eu conheci essa turma toda, eu conheci todos os prefeitos de Leopoldina, para mim, todos foram, inclusive eu me incluo entre eles, nós tivemos acertos e erros, todos, mas todos trabalharam. A gente às vezes não agrada todo mundo também, trabalharam com a mesma vontade de acertar. Isso entendeu? Aí, essa agora, vontade. Eu tenho uma coisa comigo, eu me decepcionei muito algumas vezes, mas eu tenho a capacidade de absorver e perdoar. Entendeu? Porque se você guardar. Eu ouvi uma frase do doutor Tancredo, quando ele passou aqui no. O senhor Elio falou: leva o doutor Tancredo no aeroporto para ir, o Lambada foi comigo levar ele lá. A gente estava me contando das decepções que ele teve, tinha na política, e falou: mas a gente tem que estar sempre conversando com uma pessoa folclórica que ajuda o fígado. Você não tem ele gostou demais do Lambada. Mas, hein, Bené? Mas o humor, essa questão também do humor é importante, porque se a gente ficar naquela pressão o tempo inteiro... Não, o negócio é muito violento, a política é violenta. Nas vitórias está tudo certo. Nas derrotas você sofre muito. E quem está perto de você sofre mais ainda. Junto, né? Que a sua mulher, são seus filhos, são os seus amigos mais chegados. Né? Mas ela traz muitos ensinamentos. Eu acho que Leopoldina, uma terra que tem tem um passado muito grandioso na área política. Quando eu falo em Cláudio Salgado, porque
tive a honra e o privilégio de conversar muitas vezes com ele na Faculdade de Medicina em Belo Horizonte, porque ele saiu da política e foi ser diretor da Faculdade de Medicina. O senhor Elílio tinha nele um grande conselheiro. E através dele, inclusive, que chegou aqui o Cefet. O Cefet aqui é uma obra conquistada pela inteligência do Dr. Cláudio Salgado e do Dr. Alberto Freire, que é natural aqui do distrito aqui de Arraial dos Montes, São Lourenço, que todos falam, uns falam São Lourenço, outros Arraial dos Montes. O Dr. Alberto Freire foi fundamental, porque a Escola Parque aqui foi fechada na época da minha mãe. No período da Revolução de 64, eu vi a Escola Parque Leopoldina ser fechada. Minha mãe era diretora, foi transferida para Juiz de Fora, todos os funcionários transferidos para Juiz de Fora, outros para Rio Pomba, outros para Januária, viu? Eu vi o quanto doeu, eu vi uma pessoa conferindo garfo, faca, geladeira, tudo. Lá, na minha presença e dela, tiraram tudo de Leopoldina, tiraram até o auditório e levaram para Rio Pomba, as cadeiras do auditório, né? Eu vivi esse momento difícil do período de 64. Por que, Bené, que eles tiraram? Por que teve que sair daqui? O movimento revolucionário achou que quando o presidente Juscelino foi exilado, ele foi exilado, o senhor Elílio era vivo, conversava muito com ele, mas eu sempre ouvi, e é verdade. O dia que ele pegou o avião no aeroporto, ele só tinha 3 amigos do lado dele. Um era Cláudio Salgado, o resto tudo caiu no mato. Aí que vê quem são os amigos. Ele foi para a França, exilado, e sofreu muito. Fundador de Brasília. Quando você chega em Brasília, você sobrevoa Brasília, você tem que agradecer a Deus e a ele por ter feito aquela obra lá. Teve um episódio, eu era secretário de governo do senhor Gil, ele teve um problema renal, aí o Juscelino já tinha voltado do exílio. Aí foi fazer uma palestra aqui em Viçosa. Viçosa. Aí aqui em Leopoldina tinha um amigo meu que trabalhava na prefeitura, pai do Dr. Márcio Faria. Pelo apelido, é mais conhecido pelo apelido Márcio Muriçoca, meu amigo, e o pai dele era amicíssimo meu, o Faria. O Faria foi ligado demais na infância dele ao Arthur Bernardes, filho do presidente Arthur Bernardes, que era aqui de Viçosa. Viçosa, eu estudei em Viçosa, e tem um prédio lá que eu acho que... Ele olhou e falou assim, olha, você vai levar o Faria com você, que ele conhece muito lá, a família. Aí eu falei, pode deixar. Ele bateu a campainha lá, atenderam, falou que era eles, não eu. Sobe. Aí subi com ele. Estava o senador Arthur, Arthurzinho, que era senador Arthur, filho do presidente, né? E o presidente Juscelino. A única fotografia que eu não consegui tirar foi essa. Eu não tinha fotógrafo para ver. Você não tem foto. Se o vídeo tivesse, não tinha celular também naquela época, não tinha celular. Era até difícil, né, Bené? Foi um momento assim, ó. Eu fui para a conferência lá, o único político que estava lá era Nilton Cardoso. Só o doutor Nilton que foi lá. Tinha a polícia para todo lado. O homem falou. Pessoal, vamos sair rapidinho para o intervalo, que a gente vai beber uma aguinha. Eu vou, porque o Instagram ele fica 1 hora, depois tem que religar ele para mais um tempinho também que a gente vai ficar aqui. Pessoal, lembrando nossas redes sociais, o papo tá bom, vai passando e a gente vai querendo perguntar mais coisa e vamos embora. Pessoal, Instagram, @PapoComGonai, no Facebook, Papo com Gonai também, Papo Fit também tá ao vivo, tá? E depois, final de semana, Papo com Gonai vai estar lá no YouTube, matéria, tudo com a legenda, tudo certinho, imagem perfeita para vocês depois da edição. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Academia Gonai Fitness, da Mata Bebidas e Drogarias Cotegipe, mais novo patrocinador, com uns polivitamina Max Corp exclusivos para vocês. Então, se vocês estão precisando de energia, um gás a mais, vai lá, Drogarias Cotegipe, pede, eu quero polivitamina Max Corp, exclusivo para vocês. Vitamina de alta qualidade, empresa séria no mercado, vocês vão ter todos os benefícios dessas vitaminas e também
o Céu Azul News, né? Tá Com com a certeza. gente, Tamo junto, com o grande tamo Paulo. junto. A gente está aqui com o grande Bené Guedes, a gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Papo Congonai, aqui bombando. A gente tem muito assunto para falar ainda. A gente está com uma enciclopédia aqui, que é o Bené, tem muita história, muita coisa bacana. Eu estou aprendendo aqui sobre política, lembrando que eu aprendi na escola, fazendo um monte de coisa, porque eu vivi um tempo aqui e vivi lá em Rio, Macaé. Então, quer dizer, eu tô me atualizando aqui ainda, meio, de vez em quando eu fico meio perdido. Eu estou relembrando. E você relembrando muita coisa. Aconteceu, há poucos dias atrás, né, um evento assim que eu achei primordial. O Felipe, ele veio aqui, o Felipe Furtado, ele veio aqui no programa também, falou sobre essa seletiva que ia ter, né, com o pessoal da comissão técnica do Dinamo de Zagreb da Croácia. Encontrei o Bernardinho lá, essa matéria vai estar, pessoal, lembrando, né? Matéria que eu e Paulo fizemos lá na semana passada, já está editada, já está programada para sexta-feira a gente lançar nas redes sociais. Que matéria bacana, falando com os jogadores, falando com o Bernardinho lá, falando com o Felipe, com os croatas. Eu e Paulo comandamos, né? Ficou bacana, Paulo. E detalhe, né? Eu acho que a molecada de Leopoldina deveria ter comparecido mais. Mas agora isso, eles vão ver na matéria quanto de meninos diferentes, né? Acreditar mais nos próximas peneiras que virão, né? Se Deus quiser, terão. Fica aí a dica para os pais e os jogadores. Ficam atentos, não deixa passar essa oportunidade. Eu estava lá numa semana antes dessas 2 semanas, né? Que o pessoal da Croácia estava para vir aqui, então numa semana antes eu estava lá, encontrei até o Bené, né, Bené? A gente encontrou lá, a gente estava conversando até do Bené também vir no programa e tal, naquele dia, e a gente achou interessante a gente puxar essa conversa aqui hoje, né, Bené? A importância de um evento dessa magnitude, que para mim foi, muito bacana, que teve aqui no Leopoldina, já que teve o apoio, né, dos meninos, o senhor estava falando agora há pouco, do Bernardinho, do Rafael Franzoni, Jonathan, do Rodrigo Franzoni, Jonathan e o João, né, o filho deles, estão tudo na reportagem praticamente, e desse evento que o Ribeiro Junqueira proporcionou para os atletas, que vieram meninos de todas as partes do Brasil. Sem dúvida. Eu acho que o que foi feito aí é uma coisa inédita. Eu como presidente de honra do Ribeiro Junqueira, eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Ramos Batista, que abriu as portas do clube. Não me surpreende isso, porque é uma pessoa que desde o colégio equipe, ele me conhece, eu quem conheço, eu que trouxe a equipe para Leopoldina, mas uma coisa que poucos sabem. Uma hora eu posso contar como que isso aconteceu, o colégio de equipe de Cataguases. E o único político aqui da região que apoiou para conseguir aprová-lo lá no Conselho Estadual de Educação, modéstia à parte, fui eu. E o professor Flávio Montes é muito grato por isso. Mas eu pedi, quando eu saí deste Ribeiro Junqueira no ano passado, finalmente, eu tive a grata surpresa de poder convidar e apresentar ao prefeito Pedro Augusto o nome do Rodrigo, porque ele falou: Bené, eu aceito o que você está me dizendo, mas você conversa com o prefeito, eu já tenho essa vontade, né? Então ele disse: não, você me dá até tranquilidade por isso, porque o Ribeiro Junqueira não teve eleição praticamente, houve uma homologação, porque não houve disputa. Tudo porque encontramos um nome de consenso, e o clube precisava disso. O Ribeiro Junqueira precisava de ter tranquilidade para seguir a sua trajetória, que é uma trajetória de muito sofrimento. Um clube que já tinha perdido o estádio no centro da cidade, perdido o bairro Bandeirantes todinho que foi dele, um clube que já foi rico, depois ficou pobre, e só passou a ter aquele estádio lá por causa de um leopoldinense que foi secretário de administração do governo Rodolfo Pacheco, secretário Zé Domingues, também foi jogador do Ribeiro Junqueira no passado, delegado de Leopoldina. Ele conseguiu, o exemplo que eu consegui para a Liga de Leopoldina, consegui a doação daquela área da antiga Praça de Esporte para o Ribeiro Junqueira fazer aquele estádio ali. Pagamos um preço muito caro naquela época, muitos anos sem futebol ali, porque o Ribeiro Junqueira teve que fazer, inclusive, uma drenagem que foi feita pelo Dr. Sebastião Campos Alvim, uma pessoa que já está no outro plano, mas devemos a ele o trabalho que foi feito lá. Então, essa história do Ribeiro Junqueira eu conheço na palma da minha mão, e esse clube viveu momentos
então muito difíceis e Conturbado, vem se recuperando ao longo do tempo. O Rodrigo, nessa entrada dele, foi muito feliz porque surgiu a figura do Felipe Furtado, da Furtado Agency, que lançou para o prefeito Pedro Augusto e para o secretário Hudson um projeto execuível, um projeto de muita profundidade para fazer aqui em Leopoldina, uma peneira não só nacional, mas até internacional, porque ela veio criada pela vontade política e pela inteligência do Felipe, que pela amizade dele nos Estados Unidos. Ele que mora lá de alguns anos, inclusive serviu ao exército americano. Ele ganhou, por estudo dele, a condição de agente FIFA. Ele não pegou simplesmente um cartão de agente FIFA. Não, isso aí ele tem que ter um estudo. Né? Então ele conseguiu esse objetivo e ele, quando fez contato com o Bernardo, que foi colega dele no Colégio das Irmãs, com o Jonathan, com o João Pedro, o doutor Franzoni também, Rodrigo Franzoni, e tem um filho do Claudinho também que mexe com moto, também ajudou muito agora na preparação dos meninos, o Claudinho. Então essas pessoas fizeram um trabalho extraordinário aqui, entendeu? Com todas as dificuldades, enfrentando muitas dificuldades, inclusive a questão do próprio campo do Ribeiro Juqueira, que o gramado do Ribeiro Juqueira, a grama Pernambuco, ela cresce com muita facilidade. E nós estávamos enfrentando um momento de muita chuva. E o que aconteceu? O Ribeiro Juqueira perdeu o Miguel. Miguel é um cara que serviu, meu funcionário extraordinário também, trabalhou comigo lá, fez um acordo com o Ribeiro Juqueira e saiu. Mas não dependeu de mim. Agora, ele tinha um domínio daquele gramado, conhecia muito, com todas as dificuldades, máquina dando defeito, o Laeste lá do meu sítio que ia lá socorrer, entendeu? Ele dava conta. Mas, quando surgiu o problema, estava em cima do laço. Aí o Felipe teve um apoio impressionante do prefeito Hernandes, da cidade de São João de Nepomuceno, terra do pai do Felipe. Ele vê como é que Deus faz as coisas. E o Felipe apelou para ele, sabia que a prefeitura tinha uma máquina muito boa lá. Ele mandou, não só a máquina, mandou os funcionários também. Olha, que bacana. E naquele período que mais crítico ali, que precisava de podar a grama, isso foi feito com muita dedicação. Os próprios croatas pediram, né, para baixar a reduzir. Isso não teria jeito, né? Mas isso foi feito, mas isso, a deficiência. Então, é uma coisa que acontece, mas agora, inclusive, eu soube que estou fazendo até um movimento, através de emenda, para comprar uma máquina para o Ribeiro Juqueira. Acho super válido, porque ajuda muito e resolve o problema rapidamente. Mas aconteceu isso. Então, essa peneira que foi feita aqui, ela provocou a aprovação de 6 garotos, que vão para a Croácia, para o Dinamo de Zagreb. Alojamento, vai ter tudo lá para eles, todo suporte, né? O Bernardo está preparando com o Felipe a questão dos passaportes aqui em Juiz de Fora. Eles vão viajar semana que vem. O Bernardinho falou isso na entrevista. Fora esses 6 que estão indo para lá, 8 foram chamados pelo time lá de São Paulo, do Água Santa. E 3 para Betim. Um índice muito elevado. Tem um garoto que ficou de fora, ele até é filho da Carla, irmã do vereador Rogério Machado. O menino é Lucas Lorenzeto. Daqui de Leopoldina. Esse menino, eu vi esse menino lá, ele está na... Entrevistou ele, não foi? Ele está na agulha também para poder... Vou entrevistando ele lá. Ele é muito bom de bola. Sexta-feira vai estar no ar. Tem futuro. Então, mais um que pode, a curto prazo, porque mesmo aqueles que não foram aprovados dessa vez, eles estão dentro de um sistema de informação, tem todo o diagnóstico com relação à vida deles. Então, com o impacto disso que aconteceu aqui, está ocorrendo agora, depois que aconteceu, né, você vê, Leopoldina, o Felipe foi muitos convites aí, mas não apareceu inscrição. E ele não faz nada sem inscrição, sem ter o contrato lá, ele não faz. Apareceu gente de Belém do Pará, Bené, e pouca gente daqui. Exato.
Exatamente. São 17 estados que foram aqui representados. A gente entrevistou bastante gente. A gente entrevistou, Bené, gente do Rio, daquela área da região serrana. Tudo, cara, tinha menino de tudo que é lado. São Paulo. E Fortaleza, Brasília. Vieram meninos de tudo que é lado. Tudo em alto nível. Agora, o comportamento desses meninos, aí entra até, queremos agradecer ao prefeito Pedro Augusto, a questão da hospedagem foi muito válida, foi feita lá no grupo Ribeiro Junqueira, muito boa. Bem louvado. Os funcionários que atenderam lá, excelentes, deram toda a atenção, entendeu? E acho que isso aí foi uma coisa fundamental, exemplo do que eu falei do prefeito de São João, que comprou também essa luta aí para ajudar, né? Então, tivemos muita sorte. E eu torcia muito para os meninos, eu achava que o Felipe investiu mais de 60 milhões aí nessa brincadeira dele. Ele, negócio de colchonete na época, ele conversava comigo direto. Você vê 4 passagens de ida e volta de Zagreb até chegar a Leopoldina, né? Fora hospedagem no Rio, mais de uma semana, eles ficaram mais de uma semana no Rio, entendeu? Isso vai longe. Eu até brinquei na entrevista lá com o Felipe, quando ele estava com o Tim Salatnov. Isso. Então, que ele teve peito e ele mesmo foi com tudo dele mesmo para poder... Mas, vê como é que Deus é bom. O Felipe começando uma pousada junto com a mãe dele aqui, a Maria Regina, a pousada da avó Jura. Recanto da Jura. Ali é uma pousada maravilhosa. Os caras ficaram bem instalados. Teve um diretor que veio também junto, e ficou muito amigo do Rodrigo, do Ceará, o Vitor, né? Tem um rapaz do Ceará. Inclusive, 3 jogadores ele aprovados aí da lista dele. Né? Então foi muito bom esse intercâmbio. E eu acho que Leopoldina assumiu uma posição de relevo disso aí. Eu acho que isso aí vai obrigar. Eu entendo que o Ribeiro Junqueira já está numa situação que ele pode começar a sonhar em participar com os jovens do módulo 2 da federação. Do módulo 2 é o primeiro, acho que é a primeira coisa que eu vou sugerir ao Rodrigo. O Rodrigo e o Cristiano vieram aqui, os dois vieram aqui. Passar a investir nisso, porque é o único vínculo que hoje o Ribeiro Junqueira nunca vendeu um jogador. E pode ser uma porta aberta aí, né? Tem jogadores já que já saíram, vários saíram daqui. Inclusive, nós temos com esse apoio. Hoje está havendo uma flexibilidade maior. Sei lá, a Câmara atual tem feito, acho, um bom trabalho até de incentivo, porque os vereadores, todos eles estão ajudando com determinada quantia, uns até com 10 mil, ajudando o Ribeiro Junqueira. Porque se não tiver, eu não consegui um real de ajuda. Eu ganhei, o único jogo, da minha presidência aqui, o único recurso que eu ganhei R$600 uma viagem do Ribeiro Junqueira a Muriaé, que eu já tinha até pago, aí me repuseram. Mas eu não consegui. Foram alguns garotos aqui para Belo Horizonte, foi por minha conta, porque no clube não tinha caixa. O Assis, cara que me ajudou muito, ele viu a luta que foi para manter os compromissos, adequar o Estatuto do Ribeiro Junqueira, que estava defasado. Gastamos muito no cartório, né? A dívida com a Receita Federal, conseguimos acertar. Isso tudo foi arrumado. Entendeu? E INSS tem a mesma coisa. Surge problema toda hora. O Corpo de Bombeiro me fechou, entendeu? Por incrível que pareça, o primeiro convênio que eu assinei no Podia foi trazer o Corpo de Bombeiro. Fechou, né? Ele me fechou, eu tive que sair do campeonato. A regra para todo mundo, eu respeito, eu não vou lutar contra isso. Inclusive, Bené, eu vi que quando a gente fez a entrevista com um dos meninos também, que era de longe, não sei se era do Rio e tal, que o Paulo faz uma pergunta pro menino: que nota você dá para esse evento aqui? O menino, nota 11, adorei, que não sei o que. Cara, não foi? Com certeza. Cara, eu acho assim, olha que bacana. Então, tanto eles que vieram de fora, como os próprios atletas que vieram. Então, o pessoal adorou Leopoldina. Nossa, foi muito legal. Leopoldina é uma cidade gostosa, é mineira gostosa, como diz o Serginho Roque, não, Paulo. Com certeza. A população sabe acolher. Entendeu? Eu voltei pra cá depois de 4 anos. Olha isso, exemplo. De 9, quase 9 anos fora, vim pra cá, voltei, viu? Muito bacana. Eu também gosto eu falo com o pessoal, eu gosto tanto de Leopoldina,
quando eu morrer, eu quero ser cremado, eu quero ir lá para o meu sítio do Cruzeiro, ficar mais perto de Deus. Tá bom, mas ainda vai demorar. Eu já coloquei o Tem muita paraglide história aí lá. para nos falar. E detalhe, o Boné não sabe, mas a época do paraglide, que você doou o terreno para o paraglide, que é um esporte radical. Lá foram 20 mil metros. É aquele que o pessoal do Cruzeiro, né? Decola. Aquele decola lá de cima. Lá em cima, terrenos pessoal de lá. O paraglide Leopoldina. E eu tenho essa filmagem, né? Os meninos pequenos. Foi difícil para mim negar. Eu tive que chamar a Nilma e falar, Nilma, vem cá que você vai ter que dar uma autorização aqui. O que é? Eu falei, paraglide lá no Cruzeiro. Mas quem pediu foi um afilhado nosso de casamento, o Diltinho, tem um laboratório aqui. Então, ele pediu e foi no governo do Márcio Freire. O Lalado era o... Lalado era o presidente. Era o secretário também, eu acho, de esportes, de cultura. E o Getúlio Subirá era sobre do Lalado. Eu fiquei numa situação, falei, não tem como dizer não, né? Mas pensei comigo, poxa, aquilo lá não tira nada da gente, aquilo lá não é nosso. Tem essa placa lá. Eu costumo dizer que essas coisas que envolvem bem material, elas são emprestadas por Deus, nada é definitivo. E olha a contribuição, né, Bené? Você vai passar e vai ficar lá. E olha, virou um esporte, o pessoal tudo da cidade gosta. Naquele ano, a Copa Nacional do Paraglide veio para Leopoldina, etapa nacional. Foi. O Gilberto Tony, meu secretário de esportes, ele fez um belo trabalho na época do meu governo, faço questão sempre de registrar, porque ele procurou ajudar todos os esportes, entendeu? Eu acho, o próprio Hudson, que é da natação, viu isso, que eu nunca deixei de dar abertura, suporte, porque tudo que puder ajudar, o esporte é uma coisa muito sadia, e ela envolve muitos fatores positivos. Eu tive essa prova ontem lá com você, Paulo. Pois é, porque essa é a minha pergunta. O Adonias fez lá em... Pois é, eu gostaria de perguntar ao Bené, ontem a gente teve lá na arena, né, Adonias, fomos muito bem recebidos, né? E aonde que foi isso? Na cidade de Miraí. Aliás, você está convidado, ele vai fazer uma exibição dia 27 lá e 28 em Cataguases. Falcão está vindo para fazer. Vamos que é o cobrir. número 1, né, do esporte, já do futsal, do futsal. Mas é então, Bené, eu gostaria que você falasse para a gente como você viu aquela estrutura, aquela molecada toda, tanto meninas quanto meninos, disputando uma Copa lá na Arena Adonais. Aquilo é um fator que eu chamo de fator de integração. Aquilo ali envolvendo todas aquelas cabeças, aqui Leopoldino, o Lamazia, o Marcelo estava lá. Estava lá. O Sebastião Padeiro do Leopoldino estava lá. Entendeu? Só para exemplificar. Então pessoas que se doam. De Carangola, né? 3 horas de viagem. Tinha de Carangola, Tabuleiro, essas cidades todas aqui em volta, praticamente representadas. Serviram 400 almoços lá, até devemos elogiar aqui a postura do Sicredi, né? Com certeza, o Sicredi é um grande aqui nós temos Cicobi e Sicredi, todos dois são dois. Sicredi Banco. Sicredi Cooperativo. Um abraço ao Pâmbrio, né, com o nosso presidente. Eu tenho a vida dos dois, não é para fazer geral. média não, mas eu acho que todos os dois têm tanto o Sicredi quanto o Cicobi estão atuando muito bem aqui na região. Com certeza. Ajudando muito, sobretudo, o esporte e a área cultural, né? Isso, e tem que continuar, né, Bené? Exatamente. Continue. Bené, hoje entrei lá nas suas redes sociais, fiquei lá de olho e ouvi tanta foto bacana que você vai falar para mim aqui de cada uma delas que eu vi lá. Fotos com jogadores, assim, né, que eu sou muito ligado ao esporte, então eu vi lá foto do Brito, Paulo César, Caju e Zequinha. Conta essa história dessa foto aí. Essa do Brito, Paulo César e Zequinha, isso aí ocorreu em 1970. Nosso prefeito era Darcílio Junqueira Reis, um cidadão do bem, um prefeito que sofreu muitas consequências do fechamento da fábrica aqui em Leopoldina. Vivi com ele, do lado dele, que fui secretário dele, esse drama, mas em contrapartida também ele teve conquistas importantes, como para citar aqui a escola Emílio Ramos Pinto, que com todo o sacrifício a prefeitura assumiu aquilo lá. Né? Mas então, Guanai, eles vieram depois da conquista. depois da Copa do Mundo, no México. O Zequinha é natural de 1947, ele é nascido em 47, hoje ele mora em Dallas. Ele começou no Ribeiro Junqueira como reserva do Arnoldo. Arnoldo, o maior ponta que eu já vi jogar em Leopoldina.
Ele não era daqui não, veio para cá com o meio esquerdo, o Getúlio Subirá botou ele de ponta, jogar de ponta direita, que é a característica dele, de ponta. Ele era canhoto? Nós vimos que era espetacular, Uhum. e o Getúlio chegou em antes de todo mundo. Olha. Né? Então o Zequinha é um garoto de ouro, ele saiu daqui levado pelo Princesa, um massagista do Ribeirão Junqueira, eu acho que era massagista, né? Levou ele para o Juvenil do Flamengo, no Rio. Uhum. Ele jogou no ataque do Flamengo, Zequinha, Arilson, não, Zequinha, Dionísio e o Arilson de ponta esquerda, um ataque fabuloso para fazer aqueles que atacavam mesmo, fora os dois outros meias. Eu lembro muito do Zequinha, Dionísio e Arilson, porque o Zequinha era o cara que ele ia fácil na linha de fundo e batia com perfeição para o centroavante vir de cabeça. Uhum. Então ele foi campeão pelo Flamengo e o Botafogo fez uma proposta ao Flamengo de trocá-lo. O Zélio, que era ponto do Botafogo, não tinha expressão nenhuma, nem conhecimento nenhum, pelo Zequinha. O Flamengo topou. Fizeram uma troca absurda. A torcida do Flamengo quase invadiu lá a sede do Flamengo no Morro da Viúva. E ele foi pro Botafogo. Foi pro Botafogo. Uhum. E no 6-0 do Botafogo em cima do Flamengo, ele ainda fez um gol. Tá bom, gostei dessa história. Gostei. Foto também, Bené, que eu vi lá, com Wilson Piazza, Dirceu Lopes e Laci. O Wilson Piazza foi na seleção brasileira do Cruzeiro, um grande craque. Em 78, a AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional de Belo Horizonte, travei conhecimento lá com eles, eu estava, na época, era presidente da Liga, então, através da presidência da Liga, com o Dalson, um jogador que jogou no Atlético Mineiro, ele era lateral esquerdo, ele era o presidente da AGAP. Aí ele falou assim, eu vou te apresentar o Piazza vai ser o nosso presidente, e você faz uma proposta para levar o time lá, ele leva. Não deu outra. Até a mulher dele me ajudou, a Margot, dona Margot, estava no posto de gasolina dele lá no Barro Preto, quando eu fui lá, aí o Piazza é de uma simplicidade impressionante. Aí conversei com ele, falei sobre até o Cael, porque o Cael foi juvenil do Cruzeiro, o Cael nosso aqui, o Cael teve tudo para ser daquele time do 66 do Cruzeiro, tinha Tostão, Dirceu Lopes, o Cael era titular do juvenil. E não mas foi? Ele veio embora. Ele recebeu uma carta da mãe dele, chorosa e tal, largou tudo e veio embora. Mas perdeu no futebol. O Cael é um dos maiores batedores de falta que eu já vi na minha vida. Depois do Nelinho e do Elmo, eu baixo ele. Olha que talento. Eu tinha o Zico também, que o Zico era, eu digo, jogador de força para bater. E tem jogador que bate colocado e outro bate com força. Na força é Nelinho, Elmo e Cael, entendeu? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, e o Piazza trouxe a AGAP aqui com o Dirceu Lopes, e trouxe também o Laci. O Laci era meia direita titular do Atlético Mineiro. Jogou junto com o Darinho Maravilha, que é um outro grande amigo que eu tenho no futebol. Né? Na campanha de 98, que foi a melhor campanha minha, o Darinho ficou um ano comigo, viajando comigo, já tinha parado de jogar futebol. Eu lembro. Eu cheguei Ele tinha umas frases engraçadas, né? Ele era engraçado. Não venha com a problemática que eu tenho. A solucionática, não é isso? Eu tenho a solucionática. Não venha com a problemática que eu tenho a solucionática. Só tem 3 coisas que param no ar, como é que é? Helicóptero, beija-flor e o Dadá, maravilha. Era figura. Era pequenininho, eu via isso, que eu morri de rir, cara. Ele estava aqui na minha casa comigo, ficou um ano aqui viajando comigo. Todo comício meu, ele enchia, não era por minha causa, era por causa dele. Nossa, mas ele era muito engraçado. Assim. Eu era pequeno, mas eu via. E craque, né? E craque, né? Era decisivo. Ele sabia fazer, falou. Mandei para ela hoje. Não existe gol feio. Feio não fazer gol. É isso mesmo. E ele ensinava, né? Ele falou, atacante é isso aqui, queixo no peito, né? Como é que é? Queixo no ombro. Ele faz gol. Não, ele era o terceiro maior artilheiro brasileiro de todos os tempos. Figuraça. Dario Zé dos Santos, o nome dele. Isso. Tele Santana. A gente já teve o Pulê aqui que contou uma história do Tele Santana. Eu queria que você contasse essa história aí. O Pulê jogou com o Tele tênis aqui no Clube do Rio. Ficou todo empolgadão, né? O Tele, em 1951, eu estava com 9 anos. Eu vi Fluminense Botafogo no Maracanã. Tinha um tio que morava em Vila Isabel, no Rio, então ele era sapateiro. Aí teve um domingo, ele falou assim, falou com a minha tia, eles não tinham filhos, aí
ele falou para minha tia, vou levar o Beleno para ver o jogo do Maracanã. Aí ele perguntou assim, eu falei, eu não quero. Eu ouvia só, nunca tinha visto Maracanã. Quando eu subi a rampa do Maracanã e de cima vi o Maracanã, eu arrepiei. Até hoje é um negócio impressionante. Aí eu vi o primeiro jogo da minha vida de futebol no Maracanã, foi lá com 9 anos de idade, no Rio, vi Fluminense e Botafogo. O Fluminense foi campeão aquele de 51. Castilho, Píndaro Pinheiro, Vitor Edson, Bigode, Tele, Orlando Carvalho, Didi Joel. O Fluminense sabe tudo. Esse é o time que eu vi jogar e o Tele era o ponta direita. Naquele ano, na decisão contra o Bangu, o Fluminense tinha, precisava ganhar no jogo final. Tem um jogador que veio para o Ribeiro Luqueira, que ele brigou com o Zezé Moreira, ele era titular, era da posição no jogo para ser o titular, ia sair do aspirante para ir, mas o Zezé Moreira queria improvisar o cara só jogava de centroavante, ele queria pôr o cara de ponta direita, o Zé Henrique. Jogou aqui no Leopoldino, fracasso de bola. O Rubinho mesmo deve lembrar dele, porque é mais velho, né? Então o Tele, o Zezé Moreira excluiu o Zé Henrique, ele veio embora para Leopoldina e colocou o Tele no jogo. Ele meteu 2 gols de cabeça como centroavante, ele era ponta. E tinha pedido até de fiapo, tão magrinho que ele era, ninguém acreditava que com aquele corpo dele ele foi auxiliar de centroavante. O Tele pôs ele na decisão contra o Bangu, ganhamos de 2-1. Meu pai falava de um time do Bangu, tinha parado, Aladim, era esse? Esse veio 66. Esse era mais... Virajara, Fidelis Maritito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Jaime Elcimar, Paulo Borges, Cabralzinho, Parada e Aladim. Né? Ele fala dele... E tinha Bianchini também. Bianchini. Aí depois eu lembro, assim, mais... Esse time foi campeão. É o jogo que o Almir do Flamengo não deixou acabar o jogo. Meia direita do Flamengo. Teve briga? No intervalo, o Bangu já estava dando um banho no Flamengo de 3-0. Aí o Almir, que era meia direita do... Almir Pernambuquinho, é esse? Ele era meia direita do Flamengo. Muito maluco. Aí ele falou com o presidente do Flamengo, pode ficar tranquilo que não vai ter volta olímpica, não. Aí, não vão fazer festa no ensino do Flamengo. Com 20 minutos de jogo, ele acabou com o jogo. Saiu no pau todo mundo brigando, acabou o jogo. A decisão de 66 foi essa. E aí não teve? Não, o Bangu campeão. Não teve a volta olímpica. Não deixaram, né? Foto agora com um ídolo meu também, né? Roberto Dinamite. Como é que foi essa foto? Roberto Dinamite, eu já fui no campo político, eu tive um contato muito estreito com ele na inauguração do estádio lá de Piratinga. Ele era deputado, essas coisas na época? Não, ele não era deputado, ele era jogador do Vasco. Depois na Bela Isca, né? Mas ele estava lá. Foi esse aí. Quem estava lá em Piratinga é um cara que fez amizade comigo, Marcelino Tille, dono, empresário, dono da Bela Isca. Ele vascaíno, ele levou o Roberto lá em Astolfo Dutra. Era a inauguração? Inauguração do estádio. E depois veio inaugurar a Bela Isca aqui em Astolfo Dutra. Ele desceu de helicóptero lá no campo do Portuense. Entendeu? Então lá ele desceu de helicóptero lá no campo do Portuense e de lá nós rumamos para a inauguração da Bela Isca, que é uma grande empresa. O Marcelino vendeu ela há pouco tempo um grupo da Inglaterra, mas é um grande amigo que nós temos hoje lá. Ele tem um grande empreendimento lá, que eu acho até vocês que gostam de fazer uma reportagem impactante, ele tem lá um projeto hoje de tilápia, mas é um negócio monstruoso. Vocês não vão acreditar a quantidade de açudes que ele tem no alto do morro. Que legal. Como eu tenho um açude aqui no Cruzeiro, ninguém acredita. Quando eu vi uma mina lá, eu mandei pedir para bloquear, para fazer o açude, ninguém acreditava que ela tivesse água. Alimentação saudável, né? É isso aí. E lá em Astolfo Dutra, esse projeto da tilápia, ele tá mandando tilápia no final de semana para os Estados Unidos. Com 8 horas de viagem. Com 8 horas de viagem à noite, o supermercado lá já tem tilápia no Brasil. Nossa. Que bacana, hein? Que bacana, né? E tem que ter uma coisa. Ele fornece para o Brasil e também para o exterior. Mas esse projeto é muito, muito bacana e o Marcelino é uma pessoa que vocês vão adorar.
Foto agora, pode continuar? Pode. Foto lá agora, eu gosto muito, acho que foi um craque, mas não é meu ídolo, mas é um craque. Foto com o Zico. O Zico foi 3 vezes. Vai, Rubinho. Duas vezes aqui em Leopoldina. Teve uma festa do Ribeiro Junqueira aqui. Quem trouxe o Zico aqui foi o Dil Faria, amigo nosso, a pedido do presidente do Ribeiro Junqueira, Nélio Domingues. Que o Nélio é sobrinho do doutor Zé Domingues, que eu falei aqui com vocês, que ele foi o responsável pela doação da área ali que era do Estado para o Ribeiro Junqueira implantar o estádio dele, a antiga Praça Esporte de Leopoldina, né? Então, o Dil foi ao Rio. Ele era jogador ainda. Procurou o Zico lá, o Zico aceitou de bom grado. Trouxe até a mãe dele. A mãe dele, o Ribeiro Junqueira tinha uma arquibancada ali antiga, tinha uma carroceria lá, que era do Lorteu, Carroceria Brasil, e a mãe do Zico, arrumaram a cadeira, puseram na carroceria para ela, levaram ela até lá, pessoa de mais idade. Ela trouxe estava fazendo alguma coisa assim, manual, né, o tempo todo, e distraiu ali com o jogo e tal, e ela que acompanhou ele aqui. E teve um jogo que ele veio aqui com uma seleção de jogadores, falaram de uma seleção carioca, né? O Brito estava, até o Garrincha veio, entendeu? Eu já estava muito no final, não foi legal, mas veio o Mário, que jogou no Bangu, jogou no Fluminense, bom jogador, e o Zico foi a estrela do jogo, né? Teve o Brito, também veio, aqui em Leopoldina, e jogadores mais antigos, né? Então ele esteve aqui praticamente 2 vezes. Tem um detalhe que tinha um jogador de Leopoldina, o Espanhol, que foi goleiro na década de 50, ele tinha uma fábrica de material esportivo. O Rubinho sabe que a filha dele mora no Meia, lá no Rio, né? Então, a Raquel. Então lá no Meia, o Espanhol ele colocou lá uma loja de material esportivo e ele era o responsável. Ele tinha uma propaganda muito grande dentro do Maracanã com uma garotada que era dos gandulas do Maracanã. Então, o macacão da Marius Esporte, o nome da empresa que ele tinha. Então, quando o Zico veio aqui, ele fez um pôster do Zico, eu entregando o troféu pro Zico, essa foto aí, e colocou na loja. Algumas pessoas de Leopoldina que não estavam entendendo nada. Pô, aqui na loja. Mas aconteceu legal, isso. É isso aí. Foto com Sócrates, Bené. A Sócrates foi no Mineirão, Copa do Mundo de 86. Sócrates, Bebeto. Eu tinha uma ligação boa lá no Mineirão e podia entrar no gramado. Tinha o Gilson Guedes, um tricolor do Rio, que foi diretor do Fluminense, que eu achei, conversando com ele, vi que nós tínhamos um parentesco muito, não muito estreito, mas o Guedes é um só, né? A origem é portuguesa. Então, bati um papo com o Gilson. Ele falou, não, você fica à vontade. Tirei uma foto lá com o Gonzaguinha, com o Sócrates, com o Zico, o Edinho, naquela época, todos da seleção. O Bebeto também, eu tenho lá no meu sítio, aqui na saída pro Rio, vou te levar uma hora, até eu falei com o Paulo. Bebeto foi craque, né? Do Flamengo e do Vasco, né? Deu felicidade para nós dois, né? Bebeto Mas todo esse pessoal muito... Eu gostava de ver esses jogadores pelo seguinte, eu vejo hoje a seleção brasileira chegando no hotel, poxa, o pessoal passa quase direto, não gosta de ser... Põe um fone no ouvido... O pessoal doido para apertar uma mão, dar um tchau, eles passam como se fosse alguns, né? Tem outros que até que param. Eles tinham que aprender com o pessoal das antigas. Essa turma aí era muito solista, entendeu? Acho que humildade, né? Vale muito. Com certeza. Uma foto também que eu vi, Bené, que eu gostei muito, que eu falei, nossa, que legal. Foto com o Pelé, né? Como é que foi? Essa época o Pelé era ministro, em 95. Ele foi convidado para ir ao Minas Centro, em Belo Horizonte, e lá, eu pela Assembleia, eu tinha um convite para ir lá, o Márcio Canguçu, que era lá da cidade, lá do norte de Minas. Ele é muito meu amigo, foi diretor da Copasa ali em Minas. O Márcio falou, vai lá que eu quero que você esteja lá. Então eu fiquei perto do Pelé, do Márcio e do
do Sasso, é um jornalista, Fernando Sasso, de Belo Horizonte, também já falecido. Eu estive lá e bati papo com ele, amistosamente, dizendo que eu tinha um amigo, que foi o Stiga Ribeiro, lateral direito do Ribeiro Juqueiro, no passado. Ele jogou em Três Corações, no Atlético Três Corações, porque ele foi transferido do DNR de Leopoldina para lá. E lá, o Pelé, vendo ele jogar, ele ficou encantado com ele, queria levar ele para o Santos de qualquer jeito, e ele não foi. Ele era um jogadoraço, lateral direito, estilo Carlos Alberto Torres. Mesmo estilo, até fisicamente, se você vê uma foto do Stigarribe que eu tenho, eu posso te mostrar uma hora do Ribeiro Juqueira, a gente até jogou no Maracanã nesse jogo 57. O Pelé era doido com ele, entendeu? E o meu pai, falei com ele, o meu pai conheceu muito o seu pai, meu pai era caminhoneiro, ele estudou no colégio em Pouso Alegre, seu pai estudou também junto, Dondinho, o apelido dele, Dondinho. Então tem um jogador, ex-jogador do passado, que foi lá então, a razão deles terem saído para São Paulo. O Valdemar de Brito, um jogador antigo, foi buscar o Pelé lá em Três Corações e levou ele para Bauru. Bauru, ele jogou num time garotinho lá, chamado BAC, Bauru Atlético Clube. Então o Pelé, a humildade dele é impressionante. Eu gostei muito de estar ao lado dele, para aquilo é uma foto que eu guardo assim, com muito carinho, muito orgulho, porque a oportunidade única, aquilo que eu te falei, uma coisa que eu sinto muito, não ter tirado a foto que eu queria ao lado do Juscelino. Para mim, eu venero a pessoa dele pelo que ele foi, pelo que ele fez pelo nosso país. É uma pessoa que realmente é maravilhosa. Com certeza. Quer mais? O Arnaldo tem pessoas aí na internet aí, né? Gente internacional aí, não tem, Arnaldo? Vamos dar uma olhada em quem está assistindo a gente pela rádio, Arnaldo. Quem está aí? Deve ser pessoal de Leopoldina. Aqui é boa noite, né? Boa noite a vocês, ao nosso querido e eterno deputado e prefeito de Leopoldina, Beneguese. Aqui é pelo Facebook. Pelo Facebook. Quem está assistindo. Então tem algumas mensagens aqui, deixa eu voltar. A primeira da Heloísa Rezende. Maravilha, homem de conhecimento. Wanda Cirelli Cap. Estamos em Portugal. Parabéns, Paulo Henrique, pela entrevista. Aí a Heloísa Rezende volta e fala: muito boa entrevista. Marli Montes, brilhante entrevista, brilhante. E a Heloísa Rezende completa dizendo: excelente trabalho. É isso aí. E a gente está sendo assistido por algum país? Dá uma olhadinha. Só um minutinho. Aí, viu, Bené? A galera parou para ver. Quero agradecer de antemão aos ouvintes aí pelo carinho, né? Me honra muito essa manifestação. Muito obrigado a todos. Agora pela internet, que aí o que eu li foi pelo Facebook, né? Agora pela internet, através do site da Rádio Jornal, radiojornal.net, nós temos pessoas ouvindo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Alemanha e na Bélgica. Algumas cidades, apenas para ilustrar: Santo Luís, nos Estados Unidos, São José e Santa Catarina, Rio de Janeiro, Florianópolis. Tem pessoas em Leopoldina acompanhando pelo site, né? São José e Santa Catarina, Bruxelas, na Bélgica. Olha que legal. Bené, estamos internacional, o negócio está ficando bom. A internet é algo fora isso comum, aí. né? Maravilhoso, né, Bené? Na nossa época não tinha internet, não. Mas tinha que fazer. Ainda bem que Deus me deu. Tinha criatividade. Ainda bem que nós ainda estamos tendo essa oportunidade, né? Graças a Deus. De curtir esse momento aí. Mas Bené, pois não. Olha só, a gente sabe, eu até tive o prazer, igual o Arnaldo, de trabalhar no seu governo como prefeito, né? Teve um carnaval muito maravilhoso também, mas teve obras muito significativas para Leopoldina. Uma delas foi a construção do fórum, e eu gostaria que você falasse para a gente desta obra e de outras do seu governo quando prefeito. Olha, a questão do fórum é realmente uma obra maravilhosa para Leopoldina. Nós conseguimos, através de um grande esforço, a prefeitura fez um trabalho muito grande. A ajuda do vice-prefeito da minha época lá como engenheiro foi muito importante, o João Ricardo. Aquele problema da rua
e da Lina Gomes Domingues, ela tinha um problema seríssimo, e para atender à construção do fórum, seria necessário que fizéssemos 100 manilhas de metro para colocar naquela área para captação de água pluvial. Esse era um outro problema. O terreno era muito baixo, né, Belém? Era um antigo mercado produtor, né? Exato, um outro problema, mas que eu tive e procurei o prefeito Márcio Freire, que é grande amigo meu também, é exemplo dos outros prefeitos, foi um grande prefeito, pedi a ele licença para derrubar a obra que ele fez do mercado antigo. Por quê? Aquele mercado não atendia mais, não estava atendendo mais, tinha apenas 4 pessoas, produtores, usando o mercado, inclusive procuraram a minha esposa para dizer, pelo amor de Deus, não deixa tirar a gente daqui, porque nós não temos para onde ir. Eu falei, Nilma, fala com eles, dê tranquilidade a eles, que eu não faço isso de qualquer forma. Primeiro, eu vou pedir ao Márcio para desmanchar o mercado que ele fez. Segundo, eu vou procurar a Emater. Eu tenho grandes amigos lá, Libério, Silmar, eles vão me orientar o que fazer. Aí me deram uma bela ideia, lá na Emater, trazer a feirinha rural aqui para o antigo campinho de futebol que eu joguei bola, aqui em frente à Caixa Econômica Federal, aqui embaixo. Sim. Onde tem um rangão ali e tem outras Onde coisas está mais. até hoje, né? Então assim foi feito, o Márcio não colocou obstáculo nenhum, e aí eu comecei a trabalhar dentro da prefeitura, enfrentei obstáculos dentro da prefeitura, porque alguns eram de opinião que aquilo lá ia ser um piscinão, se eu fizesse lá o fórum, que aquilo ia virar um piscinão, que não tinha a menor condição, mas eu acreditei muito na orientação do João Ricardo nessa questão da viabilidade, por ele ser engenheiro e ter uma experiência muito grande. Então ele pode tocar. Mas aí eu falei, eu não tinha meio legal para fazer. Eu teria que ter em Leopoldina um órgão que me desse essa viabilidade de construção. Eu tive que criar uma secretaria, criei então a Secretaria do Meio Ambiente, aprovei a Secretaria do Meio Ambiente na Câmara, coloquei o Júlio César, que é radialista, meu amigo, considero ele muito, ele aceitou o desafio. Júlio César Gonçalves, todos conhecem, o imperador. Sim, me ensinou muito no rádio também. Então, ele assumiu, né, a secretaria. Inicialmente teve o Darcy Rezende, também participou dela, mas o Júlio deu o pontapé mesmo forte lá para... Depois ele teve que sair, mas inicialmente com ele, depois o Darcy Rezende complementou, acumulou até a função dele de vice-prefeito para a Secretaria do Meio Ambiente. E lá foi aprovado a construção, é o único fórum, é um fórum semelhante ao fórum de São João del Rei, não tem outro igual, entendeu? Agora, um detalhe, o fórum foi construído e a inauguração foi feita um mês depois que eu saí do governo. Eu estive no princípio, no meio, até o fim. Mas isso não é problema nenhum. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O fato do doutor Zé Roberto ter ido inaugurar junto comigo, isso aí eu entendi perfeitamente. Não houve nenhum constrangimento, nenhum aborrecimento, porque ele não tem culpa de nada. Simplesmente ele teve a prerrogativa de estar ao meu lado para ter o nome dele lá na placa, né? Mas a obra foi realmente iniciada e durante o tempo todo da construção ela foi feita e finalmente eu tive essa situação de dividir com ele as honras da inauguração, o que não tem problema nenhum. Hoje eu fiz outras com ele, a questão da Regional de Saúde estava do meu lado. O primeiro governo dele, eu criei a FAO, aqui em Leopoldina, Frente Ampla Leopoldinense, que deu a ele a condição de vários partidos de ganhar a eleição com uma certa facilidade. Houve um desentendimento antes com a candidatura do Pachá, que uma pessoa que eu respeito, estimo, não tenho nada contra, mas houve um desentendimento e eu tive que tomar o meu rumo. E apoiei, então,
a candidatura do Dr. Zé Roberto naquela época, que foi o Fernandinho a música dele, que é uma música antológica, foi feita pelo Fernandinho. Naquela época teve um percentual elevado dentro daquilo que foi dado a ele para ganhar as eleições. É isso que aconteceu. E se todo mundo pensasse assim, né, Bené, que é melhor atuar juntos do que ter divergências demais, assim, contrário, a gente pode ter uma ideia contrária, mas a pessoa não vira nosso inimigo por isso. Não, eu acho que tudo é conversar, a divergência, né? Você pode divergir, mas não brigar. Né? Brigar com as palavras, mas divergir é normal. E pensar sempre no bem-estar, né, do povo e tal. Eu acho que isso que é o bacana. Mas eu sempre pautei a minha conduta pela verdade. Eu sou um camarada que eu tenho certeza que eu, como secretário de governo de 4 prefeitos que eu fui, que é um recorde, né? Eu acho que em termos de atuação política, de tempo de atuação política, nos setores todos que eu vivenciei na minha vida, eu acho que pode ter alguém igual, não mais. Bom, a gente sabe que essa semana começa o Carnaval e o senhor trabalhou muito bem o Carnaval leopoldino. Qual a mensagem que o senhor deixa para os filiões leopoldinenses que estão aí prestes ao Carnaval? Eu acho que a cidade está muito bonita, está muito bem cuidada, né? Eu parabenizo a administração municipal, parabenizo aos servidores, que são aqueles que põem a mão na massa, como diz o outro, né? E eu desejo a todos os filiões que tenham um grande carnaval. Leopoldina é uma cidade ordeira, é uma cidade que, mesmo na adversidade, sempre procurou manter a conduta de uma cidade da paz, do amor, né? E eu desejo à atual administração muito sucesso. As outras que fizeram outros carnavais, fizeram o que puderam, dentro das possibilidades, fizeram muito. E acho que Leopoldina hoje está muito feliz, está tudo bem. Ontem, ainda conversando lá com o prefeito de Cataguases, Henrique, que é um grande amigo meu, é uma pessoa que eu prezo muito. E ele já fez o carnaval lá por antecipação. Lá mudou. E lá, inclusive a secretária lá, Rosângela Lima, foi minha secretária aqui. Eu considero a Rosângela uma ícone da cultura, pelo currículo que ela tem, e ela está fazendo, juntamente com o Zé Márcio, também outra pessoa oriunda do meu governo aqui, são 2 pilares hoje da Prefeitura de Cataguases, fazendo lá esse grande trabalho, e é uma cidade também muito voltada para a cultura, mas Leopoldina está num patamar hoje muito bom. Eu tenho a consciência do que eu fiz como secretário de governo de vários prefeitos, tenho a consciência do que eu fiz como prefeito, dentro das minhas limitações. Sei que não fui o ideal, mas procurei fazer o máximo, né? O importante é contribuir. Você contribuiu, está ótimo. O que eu fiz de melhor para a Prefeitura de Leopoldina foi para os funcionários. Foi o processo de reforma administrativa que foi feito no meu governo. A reforma administrativa mudou o patamar do pessoal, dos funcionários da Prefeitura de Leopoldina. Isso é para agora, não é para sempre. Sempre, vai ficar. Entendeu? Então, acho que foi muito importante ter esse tipo de atuação. Deixei para o prefeito Zé Roberto um estudo da Fundação João Pinheiro, que trabalhou aqui do meu governo durante 2 anos praticamente, e sendo que nesse diagnóstico da Fundação João Pinheiro, vejam bem o que aconteceu. Em 2011, nós chegamos a ultrapassar o IDH de Cataguases, Índice de Desenvolvimento Humano. Naquela época já, Leopoldina ultrapassou uma cidade histórica, uma cidade que tem vocação industrial, né, geradora de empregos, sobretudo, mas que pelo que fez a fundação aqui, nós ultrapassamos. Isso aí, como administrador que eu fui, né, eu me orgulho muito disso. Servidor também que eu fui, né, porque trabalhei muitos anos lá como secretário, ao lado de pessoas extraordinárias, e todos os prefeitos da história de Leopoldina, para mim, foram bons. Não tem nenhum que foi ruim. A gente está quase finalizando também o programa. Queria agradecer o pessoal também que está na internet, lá no Instagram, curtindo. Gracinha Souza, 3 Rios. Granel Piscina comentou: só gente da melhor qualidade. Olha que legal. Também teve
né, as curtidas do Marcos Marinato, né, que está aí curtindo com a gente. Também teve a da doutora Márcia Guedes, que veio aqui no programa também, sua menina. Aproveitar e mandar um beijo para a Márcia, por verdade, meus filhos, né? Tem que dar fazer uma média aí para minha esposa e para os netos, a dela e o Nicolas. Esses dois aí são minha vida. Com certeza. Eles todos são minha vida. Josildo Evangelista Martins, o grande Arnaldo Espíndola e muito mais gente que passou por aqui curtindo, deixando o seu abraço. Quero também, nesse final de programa, Bené, antes eu vou querer que o senhor faça os agradecimentos. Quer dizer, na nossa vida, a gente tem muito que agradecer. Então, o que o senhor lembrar, às vezes vai esquecer alguém, mas agradecer aí para todos o que você quer. Mas antes, a gente tem uns brindezinhos aqui, o copo lá da academia do Gonaia, tomar um suco, um chaveirinho, que é tipo um pezinho aqui, coloca aqui dentro. Isso aqui é do nosso patrocinador também, aquela questão da Max Corp, aqueles polivitamínicos, você tomar, vai ficar forte, saudável, aí obrigado aí às drogarias Cotegipe, só tem lá, hein, galera? Então quem quiser essas vitaminas Max Corp, só lá na drogarias. Com certeza. Eu agradeço de coração o gesto dos seus patrocinadores, né? Muito obrigado pela sua gentileza, vou levá-los com muito carinho para minha casa, né? Tem uma prateleira lá que eu gosto de colocar esses objetos que a gente ganha, né? Na nossa trajetória. Né? E, no mais, hoje eu tive uma noite aqui muito feliz, falei com o Paulo, e muita coisa que poderia ser dita ainda, mas eu não vou abusar da boa vontade dos ouvintes e de vocês também, apenas agradecer muito eu adorei muito essa oportunidade. Somos sempre aqui na Jornal muito bem recebidos, tanto pelo Jorge Antônio, pelo Arudinho, Jairo, essa turma toda aqui, Marinato, né? Aqui tem uma seleção. A galera boa, né? Tem um menino aí que eu gosto muito, o Thor, né, que é o diretor. Então a gente fica feliz. O grande Arnaldo que está aí com a gente. Arnaldo nem se fala. Já trabalhamos muito juntos no esporte. Que história, né? No Rio de Juqueira, fora daqui, viajamos bastante, entendeu? Curtimos muito isso e hoje eu vejo o crescimento dele não só como homem da imprensa, mas como professor de renome lá em Miracema. Sempre desde falar, tem um esportista em Miracema que trabalha muito na internet, o Miracema lá. Então eu agradeço muito a vocês, foi uma oportunidade única. Muito legal. Algumas coisas que gostaria de falar, fica para uma outra oportunidade. E vão ter. Vai ficar para o documentário que vem aí. Vão ter, Eu quero ver se faço você fazer junto também aquele trabalho que você falou que pode fazer pela internet, criar um... Sim, no canal do YouTube, para deixar tudo lá, bem guardado. Eu gostaria dessa história de Leopoldina, desse tempo todo que eu estou aqui, desde 1951, eu gostaria de deixar isso para a posteridade. Com entendeu? certeza. Então chegou a hora, vai ser agora. Um pouquinho vai ficar no nosso material, né? Daqui a pouco vai estar lá no YouTube toda essa entrevista. Agradecer o Rubinho aí que está me acompanhando. Rubinho, vou dar um copo pro Rubinho também, mas ele não veio com a camisa muito bonita hoje, mas tá bom. A gente tem que aceitar, igual na política, né, Belém? A gente tem que aceitar as divergências, né? Mas ficar tranquilo. Ele deu uma afronta, né, pra mim. Ser Fluminense, pô. Gente, foi muito bacana o programa de hoje. Nossa, eu aprendi demais aqui. Entendeu? Dá um abraço pro seu pai. Eu falei com ele, escuta lá, ele ficou todo, não, vou ver com certeza. E ele deve ter assistido, ele gosta muito do senhor. E, Paulo, quer fazer seus agradecimentos aí pra galera? Mais uma vez, obrigado pela atenção, por convidar a gente para estar aqui com você, ao Arnaldo, à rádio, ao Bené, ao Rubim e a todos os nossos ouvintes, né? Que estão aí. Ficaram com a gente. São grandes parceiros e vem mais novidade por aí, viu? Um bom carnaval, um carnaval com muita sabedoria, com muita tranquilidade, seja aqui na cidade, seja na estrada, sem bebida, se for pegar a estrada. E aqui, uma atenção especial à mulher. Não é não, viu, galera? Carnaval daquela nossa época... Respeitoso. Acabou, não existe mais. O carnaval com sabedoria, se divertir. Carnaval com qualidade. Tem uma programação aí maravilhosa, seja no centro, seja no distrito, seja na Praça do Urubu,
mas sempre com consciência. Não é não. É isso aí. Um abraço. Pessoal, só tenho a agradecer aqui a visita do grande Bené Guedes. Eu acho que é uma figura histórica aqui para a cidade, tem muita história para contar, muito conteúdo. A gente tirar aqui conteúdo dele fica muitos dias seguidos. Quero agradecer o Paulo também que está comigo nessa empreitada aí do programa. A gente vai cada vez melhorando mais, vai trazendo matérias para vocês. Sexta-feira já tem a matéria lá da seletiva da Croácia, a matéria completa com as entrevistas. Deixei tudo legendado também, que os croatas falarem inglês lá, então tá tudo lá para a gente poder entender como é que foi esse evento. Tá? E agradecer a todos os espectadores e ouvintes que estiveram com a gente, o Arnaldo também, a Rádio Jornal, que dá sempre esse suporte pra gente. E para vocês que não conhecem ainda nossas redes sociais, @Papo com Gonai no Instagram, Papo com Gonai, o Papo Fit lá no Facebook e no YouTube, esse final de semana, a matéria do Bené lá para vocês curtirem no Papo com Gonai. Pessoal, um grande abraço para vocês, a gente já viu que já fomos vistos em vários lugares, então isso foi bacana demais. E para vocês aí, ó, curtam, compartilhem, ajudem o canal. E agradecer também aos nossos patrocinadores, Céu Azul News, Academia Gonai Fitness, da Mata Bebidas e a nossa nova patrocinadora Drogarias Cotegipe, com exclusividade das vitaminas Max Corp. Só tenho a agradecer, uma boa noite a todos, até o próximo programa, tchau.